Olá, queridos irmãos e irmãs. O rei Nabucodonosor dá uma ordem forte, pesada. Todos devem se prostrar diante da imagem que eu construí. Os amigos de Daniel decidem não se prostrar e são jogados dentro de uma fornalha. E a pergunta que fica é: onde estava Daniel diante de todo esse acontecimento terrível? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender onde estava o grande Daniel diante dessa ocasião tão complicada onde os seus amigos são jogados em uma fornalha. Quer aprender mais sobre esse tema? Vamos comigo para minha lousa de explicações e aprender mais da palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: onde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados na fornalha ardente? A ordem do rei Nabucodonosor era que todos adorassem a imagem de ouro que ele fez. Daniel teria adorado essa imagem e por isso não foi jogado na fornalha ardente? Obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. Isso aqui é dúvida de quem estuda a Bíblia, de quem quer buscar o detalhe, o aprendizado mais profundo. E você que está me assistindo agora precisa ter uma realidade na sua mente. Não existe pergunta boba. Por isso, a sua dúvida pode ser deixada aqui nos comentários e ela pode virar próximo vídeo aqui no nosso canal. Então, aproveite esse espaço. E desde já, deixe o seu like também aqui no nosso vídeo. Queridos irmãos, vamos começar lendo o texto de Daniel 3, versículo 3, que diz o seguinte: então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Queridos, quando nós lemos esse texto que está ali dentro do contexto daquela imagem que Nabucodonosor levantou, e depois de Sadraque, Mesaque e Abdenego não terem se prostrado, serem jogados na fornalha, uma dúvida paira sobre a mente dos estudantes. Se Daniel era governador, por que ele não aparece nessa história? Daniel teria se prostrado, Daniel aceitou essa palhaçada que o rei Nabucodonosor fez, não se manifestou de nenhuma forma. Onde estava Daniel? Nós vamos então responder essa dúvida a partir de agora, por isso fique comigo até o final para que o seu aprendizado seja completo. Vamos então, primeiro, queridos, entender um pouquinho do contexto para que a gente possa ter mais informações para levantar então aqui as possíveis interpretações de onde estava Daniel. Então é nesse momento que você se inscreve no canal. Querido irmão, querida irmã, todos os dias às 15 horas, vídeo novo aqui no canal, estudo bíblico, Bíblia pura para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento diante de Deus. Então, inscreva-se para que receba sempre em primeira mão esses estudos e já deixe aí na sua agenda. Você tem 5 estudos bíblicos por semana para fazer, tá bom? E claro, já temos mais de 200 vídeos, então se é a sua primeira vez aqui no canal, assiste aí nossas playlists para que você cresça no conhecimento do Senhor. Queridos, a Bíblia narra que Daniel, após revelar e interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, é honrado com um dos mais altos cargos da Babilônia. Vamos ver o texto? Olha só. Daniel capítulo 2, versículo 48 diz o seguinte: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Isso aconteceu depois da interpretação daquele sonho. E o pôs por governador, preste bem atenção aqui nesse trecho, governador de toda a província da Babilônia, como também o fez, observe bem aqui, chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Queridos irmãos, esse versículo então nos mostra o seguinte: a partir daquele momento, Daniel passa a fazer parte da lista dos homens mais poderosos e importantes da Babilônia. E claro, tinha também certas funções ligadas ao governo que deveria realizar no seu dia a dia. Então Daniel passa daquela situação de escravo ali, de luxo, vamos dizer assim, do rei Nabucodonosor, para um dos homens de mais alta posição dentro de todo o reino ali da Babilônia. Mas esse fato, queridos, deixa tudo ainda mais intrigante. Por quê? Onde estava Daniel na inauguração da estátua de ouro de Nabucodonosor, já que ele era um homem de alta posição e certamente que o rei gostaria da presença do grande sábio Daniel,
do grande governador Daniel ali nessa cerimônia. Então, a partir de agora, nós vamos levantar duas possibilidades muito fortes que vão explicar para a gente onde estava Daniel. Fique comigo até o final, não saia desse vídeo para que o seu conhecimento seja completo. Primeira possibilidade, queridos irmãos, Daniel estava ausente por algum compromisso real? Vou te explicar em detalhes essa possibilidade, mas antes um recado rápido. Se você sente no coração que precisa começar a estudar a Bíblia inteira, então tem uma aula para você aqui gratuitamente aqui no primeiro comentário para você conhecer o nosso projeto. Conheça a sua Bíblia de capa a capa. É só para quem quer mergulhar mesmo, não é para quem é superficial, é para quem quer realmente avançar no seu estudo bíblico. Queridos irmãos, olha só, essa é uma possibilidade muito forte, pois sendo governador, Daniel tinha entre suas funções a função de ser representante ali do rei da Babilônia. Por exemplo, fora ali daquela província, em regiões mais longínquas ali da capital. Então, diante dessa questão, o governador podia também ter a função de embaixador, ou seja, representar o rei Nabucodonosor em compromissos em regiões mais longínquas, trazendo ali a visão do rei e os desejos do rei para outros líderes dentro de toda a província da Babilônia, de toda a extensão que a Babilônia dominava. E por isso, fazer viagens para cuidar dos interesses da província da Babilônia era algo muito comum. Então, isso aqui é uma grande possibilidade para explicar a ausência de Daniel, pois a narrativa nos revela muito claramente que Daniel não se dobrava diante de ordens que fossem contra a sua fé. Veja, por exemplo, lá em Daniel capítulo 6, onde temos a narrativa de Daniel sendo jogado na cova dos leões. Um texto muito famoso. Por quê? Porque desobedeceu uma lei que ia contra a lei do Senhor, a lei de Deus. Mas, queridos irmãos, essa questão de ausência por um compromisso real tem algo aqui que pesa contra essa interpretação. O fato de ter havido uma convocação do rei Nabucodonosor também aos governadores, para que eles estivessem ali na cerimônia. Relembremos aqui o texto de Daniel 3:3 que nós acabamos de ler lá no começo. Observe aqui no destaque que se ajuntaram os governadores e também, observe o outro destaque, todos os oficiais das províncias. Então, por que Daniel não estaria presente? O rei o teria isentado de participar por alguma viagem especial, algum compromisso diplomático, né? O fato dele estar, por exemplo, em alguma viagem aí no meio do caminho. Será que Daniel não conseguiu chegar a tempo para essa cerimônia? Houve algum imprevisto nessa viagem que ele poderia estar fazendo? Queridos, são questões que nós podemos levantar aqui para explicar a ausência de Daniel aqui dessa grande festa que Nabucodonosor realizou para se engrandecer, para que houvesse ali uma consagração da imagem de ouro que ele levantou. No entanto, nós temos uma segunda possibilidade que eu acho muito interessante também e que pode ser aqui uma das mais fortes. Observe bem. Daniel estava presente, mas sua alta posição no governo o isentou de cumprir essa lei. Preste bem atenção no que eu vou explicar agora. Essa pode ser uma grande possibilidade interpretativa, já que os governantes do passado eram tratados de forma especial e diferenciada, como uma forma de honra especial devido à sua alta posição. Queridos irmãos, isso aqui é muito interessante. Daniel e outros governadores ali, outras lideranças poderiam ter sido isentados como uma forma de Nabucodonosor os honrarem, como uma forma de diferenciar esses homens do povão. Talvez Daniel tenha sido isentado, então, devido à sua alta posição do seu cargo de ser governador de toda a província da Babilônia. Mas o texto não nos diz isso claramente. O texto não nos mostra claramente se todos esses governantes convocados, esses, inclusive os que tinham os mais altos cargos, tiveram de se prostrar diante da imagem, ou se eles apenas vieram prestigiar o evento e só o povo deveria se prostrar. Vejamos o texto, olha só. Daniel capítulo 3, versículo 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música,
se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então esse texto, observe, não nos deixa claro se as altas lideranças também tiveram de se prostrar. Será que aqueles que tinham altos cargos de confiança do rei foram isentos de se dobrar a essa imagem? Isso, queridos irmãos, explicaria, por exemplo, Daniel estar presente nessa ocasião e não ter nenhuma acusação contra ele de não se prostrar. Então imagine, por exemplo, que o rei Nabucodonosor tenha então como uma forma de honrar aqueles que colaboravam com ele no seu grande reinado, na extensão de toda a Babilônia, que não era pequena, era um grande império. Imagine que o rei então dá a essas pessoas a possibilidade de apenas assistirem todo o povo se dobrando perante o grande rei Nabucodonosor. Então, queridos irmãos, o rei teria, diante desses seus líderes, uma demonstração de honra para eles, mas ao mesmo tempo de poder, mostrando como todo o povo estava dominado diante do grande rei Nabucodonosor. Era um recado também para as lideranças, para que tivessem fidelidade a esse grande rei. Então, queridos irmãos, estar longe em outro compromisso real foi a primeira possibilidade, ou uma isenção de cumprir essa lei, são as possibilidades que melhor explicam o que ocorreu ali com Daniel, o fato dele não ser mencionado nesse texto. É importante lembrar que a ideia de que Daniel tenha se prostrado diante da imagem do rei Nabucodonosor está totalmente fora, né, de cogitação. Daniel, se fosse provocado ali, né, caso ele estivesse, ele nunca se dobraria. Então, queridos, são duas possibilidades muito interessantes. Espero que tenha gostado desse estudo. Vou deixar para você aqui mais algumas opções de estudos bíblicos para que você cresça ainda mais em vários outros temas da Palavra de Deus. Curta nosso canal, aproveite, né, essa oportunidade de estudar a Bíblia. Fica com Jesus, até o próximo estudo.